Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, quarta-feira, 7º dia da 8ª de Natal. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade e que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos no Evangelho de João, na verdade no prólogo do Evangelho de João, onde inicia-se esse Evangelho no seu primeiro capítulo e primeiro versículo, falando de Jesus, que Jesus estava na intimidade de Deus. E no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos, agora recentemente, ainda no Natal, a encarnação do Verbo, da palavra que se encarna para vir a socorro do ser humano. O ser humano que estava envolto às trevas do pecado, envolto às trevas da separação de Deus, mas daí vem a palavra encarnada, Deus, Jesus Cristo, onde vai dizer no Evangelho de hoje que Jesus é a verdade e que ilumina todo ser humano. Jesus é a verdade e a luz que venceu essas trevas na vida. Na vida de quem? Na vida de todos que receberam, que o receberam. Porque recebendo a Jesus, ele vai dizer que nós passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, Jesus, ele vem com toda a sua luz, com toda a sua glória, inicialmente dissipar as trevas do pecado, através do seu plano da redenção, e dependendo daqueles que o aceitam, recebem essa salvação. O que nós queremos dizer com isso, meu irmão, minha irmã, é que recebendo a Jesus, passamos e somos chamados filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus e o chamamos de Pai. Temos essa luz de Cristo que nos ilumina, e se estamos nele, as trevas da nossa vida podem ser dissipadas sim, se nós acolhermos a palavra, se nós vivermos a palavra, e se nós formos rompendo diariamente com o pecado e com as trevas da nossa vida, nas trevas do mundo, que tanto nos seduzem diariamente. Mas quando nós estamos em Jesus, encontramos nele a força necessária para romper com estas trevas, porque ele, na verdade, inaugura esse tempo da graça, não mais o tempo da lei de Moisés, mas agora o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do perdão, da compaixão, onde todos aqueles que o recebem também a graça da salvação.
Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos acolher Jesus Cristo, acolher a sua verdade, acolher a sua luz, acolher o Evangelho, para quê? Para que dissipe todas as trevas da nossa vida. Trevas que muitas vezes carregamos por 2, 10, 20, 30 anos de mágoas, de ressentimentos, talvez até de ódios, de pessoas que talvez nos magoaram, nos caluniaram e nos feriram. Mas isso só nos prende, isso só nos aprisiona, isso gera trevas em nossa vida. Então que neste evangelho de hoje, nesta liturgia, possamos entregar todas essas trevas para Jesus Cristo, a luz do mundo, para esse Verbo encarnado, para que em nós, através do Espírito Santo, Ele realize a graça da cura, da libertação, da restauração, para que todas essas trevas sejam dissipadas e nele, com Ele, poderemos contemplar um dia a face de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.